Cristianismo Rosa Cruz, por Max Heindel. Publicado pela Fraternidade Rosa Cruz, editado pela Fraternidade Rosa Cruz, Centro Autorizado do Rio de Janeiro. Canal Le Conde. Conferência Nona. Alegorias astronômicas da Bíblia. Temos considerado o homem como uma unidade, mostrando como ele, em espírito, possui vários corpos ou veículos de consciência, além do corpo físico, e como emprega esses corpos para adquirir experiência da mesma forma como faz um operário com suas ferramentas. Vimos também que a experiência de cada vida se assimilava depois da morte, entre esta e um novo nascimento, de maneira que em cada vida terrestre possuímos, como faculdades, a soma de todas as nossas experiências de vidas anteriores. Vimos também como, desta maneira, estamos progredindo até a gloriosa meta da perfeição, que todos alcançaremos antes de cessarmos de voltar à Terra, na qual cada vida não é mais que um dia de permanência na escola. Quando tenhamos aprendido tudo quanto há que aprender aqui, haverá outras evoluções superiores, em que ingressaremos, da mesma forma que um menino passa à escola secundária, depois de ter passado pela escola primária. Ante o ego está um progresso sem fim, e toda limitação é inconcebível, porque o espírito humano é uma chispa do infinito, desenvolvendo todas as suas possibilidades. O homem não é somente uma unidade, uma entidade separada, a não ser em sentido relativo, porque é membro de uma família, de uma comunidade, de uma nação, um dos habitantes da Terra, e está por meio desta relacionado a outros mundos e seus habitantes, pois todos estes mundos estão habitados, como já afirmaram alguns astrônomos, raciocinando por analogia. Por seu turno, a ciência oculta faz esta mesma afirmação, e este ensinamento está baseado no conhecimento direto, obtido e verificado por meio de faculdades que alguns já possuem, porém que em todos estão latentes. Esta visão do universo e de nossa pequena Terra, por estranho que pareça a muitas pessoas, não é tão difícil de crer como é a história da criação em 7 dias, quando interpretada literalmente. Pois se Deus criou a Terra neste breve período de tempo, deve também haver misturado nela os fósseis, multiplicado os estratos, feito as marcas das geleiras e todas as erosões da água, tudo isso para a sua própria glória e eterna mistificação da humanidade. É muito mais lógico, certamente, sustentar que os diversos corpos celestes são habitados por vidas e formas em evolução, e não apenas simples lâmpadas penduradas no firmamento para iluminar nossa pequena Terra. Esta relação entre o Sol, a Lua e os planetas que se vê em cada uma das diferentes religiões mundiais, incluindo a religião cristã, e os templos antigos, são monumentos de credos religiosos, hoje quase esquecidos no mundo ocidental, se bem tão grandes hoje como na antiguidade. A grande pirâmide de Gizé, que se ergue sobre a planície do grande deserto do Saara, na cabeceira do delta do Nilo, é uma das construções mais antigas da Terra e um eloquente testemunho do conhecimento que tinham os antigos a respeito de suas verdadeiras relações cósmicas, já que essa pirâmide monumental foi construída segundo medidas universais. Lançaram-se muitas teorias a respeito da idade e da finalidade desta pirâmide. Os astrônomos indicavam que, no ano de 2170 a.C., a Alfa Draconis, a estrela polar da época, apontava diretamente para a entrada do lado norte da pirâmide. O
professor Proctor assegurava que também se encontrava nesta posição no ano 3350 a.C. Os egiptólogos dizem que isto é exagero e, como última hipótese, tomam em consideração a relação então existente entre a Draconis e a Alcione, que só pode ocorrer uma vez em um ano sideral, de 25.868 anos solares. E, como o zodíaco de Dendera mostra que os antigos egípcios conservavam anais de 3 anos siderais, a idade da pirâmide talvez seja de 78.000 anos ou mais. Esta idade tem direito a tanta consideração por parte dos cientistas como a mencionada pelo professor Proctor. As investigações ocultas, que estão baseadas nos imperecíveis registros da memória da natureza, fixam a época de sua construção mais ou menos no ano de 250.000 a.C., quando era empregada como templo de iniciação nos mistérios e era o lugar onde se guardava um grande talismã. A senhora Blavatsky, na Doutrina Secreta, nos diz que a construção da pirâmide estava baseada no conhecimento dos mistérios e da série de iniciações. Assim, que a pirâmide era o registro imperecível na Terra dessas iniciações, abre aspas, assim como os movimentos das estrelas o são no céu. O ciclo de iniciações era uma reprodução em miniatura das grandes séries de mudanças cósmicas, a que os astrônomos chamam de ano sideral, 25.868 anos comuns. Fecha aspas. Abre aspas. Assim como ao final do grande ciclo do ano sideral, medido pela precessão dos equinócios em torno do círculo zodíaco, os corpos celestes voltam a ocupar as mesmas posições relativas, assim também, no final do ciclo de iniciação, a parte divina do homem recuperava seu prístino estado de divina pureza e conhecimento. Fecha aspas. Do qual partiu para realizar sua peregrinação através da matéria, mas enriquecido pelas experiências então obtidas. Sendo um símbolo, a pirâmide deve, por certo, compreender tudo, ou pelo menos os aspectos mais significativos do que simboliza. Graças aos trabalhos um tanto limitados dos professores Piazzi Smith e Proctor, ambos astrônomos de renome, porém antagônicos com respeito à utilização da pirâmide, temos uma soma esmagadora de provas sobre as medidas das diferentes partes da pirâmide e sua relação com os ciclos e distâncias cósmicas e terrestres. O testemunho do professor Proctor é o mais valioso, porque ele é contrário à teoria de que a pirâmide tenha sido construída por arquitetos divinos, e fez o que pôde para honestamente refutar tal teoria, atribuindo as numerosas medidas obtidas e sua relação com as medidas cósmicas a meras coincidências, o que levou a Madame Blavatsky a expandir seu raro sarcasmo, chamando-o de campeão das coincidências. Ele admite que, abre aspas, todas as teorias concernentes à sua origem deixam sem explicar os aspectos mais significativos da Grande Pirâmide, exceto sua absurda teoria que atribui sua construção a arquitetos divinos. E também que a teoria de que era empregada com finalidades astrológicas está sustentada por todas as evidências conhecidas, e ainda que este apoio seja forte, toda sua força deriva do fracasso das demais teorias admissíveis que não podem se sustentar ante ela. Admite ainda que a única dificuldade com a teoria astrológica surge de nossa capacidade para compreender como o homem pôde ter tanta fé na astrologia, quanto para dedicar-lhe tantos anos de trabalho e tão grandes somas de dinheiro na persecução de pesquisas astrológicas, ainda que por seu próprio interesse.
Fecha aspas. Proclus nos diz que, de acordo com a tradição, a pirâmide, em certa época, terminava em uma plataforma, com a extremidade da grande galeria projetando-se para cima, no centro. E o professor Proctor se entusiasma com as possibilidades da pirâmide convertida em observatório, quando ainda nem estava terminada, se bem que astronomicamente em perfeito estado. Finalizando seus elogios, diz que, abre aspas, dotando-a de instrumentos modernos, fecha aspas, teria sido o observatório astronômico mais importante do mundo. Assinala o fato de que a abertura da grande galeria aponta para o zodíaco e, como o Sol, a Lua e os planetas passam a sua volta no céu, dariam uma sombra na grande galeria com um ângulo diferente cada dia do ano ou mês, e desta maneira suas posições poderiam ser medidas de forma mais eficiente. As medidas mais importantes contidas na Grande Pirâmide são as seguintes. 1. Cada lado mede 9.131,5 polegadas na base. Portanto, o perímetro da base são 36.526 polegadas. Considerando 100 polegadas para cada dia do ano, temos 365 e 1/4 de dias. Exatamente o número de dias do ano e mais 1/4 de dia que não contamos a não ser no fim de 4 anos, constituindo o ano bissexto. 2. O comprimento de cada uma das diagonais da base são 12.934 polegadas. Logo, sua soma são 25.868 polegadas, equivalente ao número de anos do grande ano sideral. 3. Como a base da pirâmide mede o tempo que leva a Terra para girar em torno do Sol em seu curso anual, é muito clara a dedução de que a pirâmide deva ter, de altura, a mesma medida indicativa da distância da Terra ao Sol, o que efetivamente se observa. A altura da pirâmide são 5.819 polegadas, que multiplicada por 1 milhar de milhões equivale a 91.840.000 milhas e fornece uma medida da distância da Terra ao Sol, que, na opinião do professor Proctor, é mais exata que qualquer outra calculada pelos astrônomos. Portanto, seja observada ou não esta teoria, a evidência está toda a seu favor, confirmando a suposição de que a pirâmide tenha sido construída por arquitetos divinos, sendo isto bastante para convencer-nos dessa teoria. As informações ocultas revelam-nos que, num período posterior de sua história, a pirâmide foi o templo de mistérios daquilo que mais tarde se transformou na maçonaria de hoje. Em um de seus rituais, o chamado Portal da Morte, o candidato era atado a uma cruz de madeira e transportado a uma cripta subterrânea, onde permanecia em estado de transe por 3 dias e meio. Durante esse tempo, enquanto seu corpo denso jazia inerte, o ego, envolto em seus veículos mais sutis, percorria conscientemente o mundo do desejo, conduzido por um hierofante, e era submetido às provas de fogo, da terra, do ar e da água. Isto é, mostravam-lhe que, funcionando em tais veículos, nenhum desses elementos podia afetá-lo, que podia atravessar uma montanha com a mesma facilidade com que atravessa o ar, e que podia viver num forno incandescente ou nas profundezas do grande abismo, sentindo maior conforto e bem-estar. De modo geral, o neófito receia, de início, os elementos. Portanto, o iniciador se faz presente
para ajudá-lo a infundir-lhe segurança. Ao raiar do quarto dia, ele era transportado à plataforma da pirâmide, onde os raios do sol nascente despertavam-no daquele sono, em que visitara o purgatório. Ao despertar, era-lhe dada a palavra e passava a chamar-se primogênito. Este rito ainda subsiste no terceiro grau da maçonaria, a morte e ressurreição de Irã Abif, o filho da viúva, o grande arquiteto do Templo de Salomão e herói da lenda maçônica. Hagon, eminente franco-maçom francês, diz que a lenda de Irã é uma alegoria astrológica que simboliza o Sol, partindo do solstício de verão e daí para baixo. O Templo de Salomão é o nosso sistema solar que constitui a grande escola da vida para a humanidade em evolução. As linhas mestras da sua história passada, presente e futura estão escritas nas estrelas, onde aquele que busque poderá conhecê-la em linhas gerais. No esquema microcósmico, o Templo de Salomão é também o corpo humano em cujo interior o espírito individualizado, ou o ego, está evoluindo, como Deus o está no macrocosmos. Irã Abif, o grande mestre, é o sol que caminha pelos 12 signos do zodíaco, representando aí o drama místico da lenda maçônica. No equinócio vernal, o sol deixa o signo aquoso de Peixes, que também é feminino e dócil, entrando no beligerante, marcial, enérgico signo ígneo de Áries, o carneiro, ou o cordeiro, onde sua força está exaltada. Ele enche o universo com o fogo criador, imediatamente trabalhando pelos inúmeros bilhões de espíritos da natureza, que com ele preparam o templo para o ano seguinte, nas florestas e nos pântanos. As forças fecundantes aplicadas às inúmeras sementes mergulhadas na terra produzem a germinação e cobrem a terra com vegetação luxuriante, enquanto os espíritos grupo acasalam as bestas e os pássaros a seu cargo, para que possam procriar suficientemente, a fim de conservar a fauna de nosso planeta. De acordo com a lenda maçônica, Irã Abif usava um martelo para chamar seus operários, e é bastante significativo que o símbolo do signo de Áries, onde começa esta maravilhosa atividade criadora, tenha a forma de um duplo chifre de carneiro, forma semelhante à de um martelo. Durante o verão, tudo o que respira emite cânticos de gratidão ao sol. Irã, que o representa, pode dar a palavra, quer dizer, vida a tudo. Então, entre os signos austrais, ao decair o equinócio, a natureza emudece. Em Irã, o sol já não pode mais dar a palavra sagrada. Encontra os 3 assassinos, os signos zodiacais de Libra, Escorpião e Sagitário, pelos quais passa o sol em outubro, novembro e dezembro. O primeiro, Libra, o golpeia com a régua de 24 polegadas, que simboliza as 24 horas que tarda a Terra em girar sobre seu eixo. O segundo, Escorpião, o golpeia com um esquadro de ferro, que simboliza as 4 estações, e por último, lhe é dado o golpe mortal, pelo terceiro assassino, Sagitário, com um martelo que, sendo redondo, significa que o Sol completou seu círculo e morre para dar lugar ao Sol do Ano Novo. Os iniciados dos templos egípcios eram chamados Freemason, que significa filhos da luz, porque haviam recebido a luz do conhecimento. Essas palavras se transformaram depois em Freemason, maçom livre ou franco-maçom. Na religião judaica, ouvimos falar de um Deus que fez certas promessas a um homem chamado Abraão. Ele prometeu que faria a semente de Abraão tão numerosa como as areias do mar.
e nos diz como tratou o neto de Abraão, Jacó, que estava casado com 4 esposas, das quais teve 12 filhos e uma filha. Estes são considerados os pais da nação judia. Esta é também uma alegoria astronômica referente às migrações dos corpos celestes, como se comprovará lendo cuidadosamente o capítulo 49 do Gênesis e o capítulo 33 do Deuteronômio, nos quais as bênçãos de Jacó a seus filhos mostram que estes estavam identificados com os 12 signos do zodíaco. Simão e Levi representavam o signo de Gêmeos, e o signo feminino, Virgem, o atribuía Jacó à sua única filha Diná. Gad representa o signo de Áries. Issachar, Touro. Benjamim, Câncer. Judá, Leão. Asher, Libra. Dan, Escorpião. José, Sagitário. Naftali, Capricórnio. Rubens, Aquário. E Zebulon, Peixes. As 4 esposas são as 4 fases da lua, e Jacó é o sol. Isso é análogo aos ensinamentos que encontramos entre os gregos, em que Gaia, a terra, é a esposa de Apolo, o sol, e entre os egípcios, em que o calor e umidade, sol e lua, estavam personificados por Osíris e Ísis. Os rios sagrados, o Jordão e Ganges, estavam também relacionados com o rio Eridiano, que é uma das constelações. Significa fonte de descendência. E para os agricultores, como para esses povos antigos, esses rios eram a fonte das águas da vida. Joséfos nos diz que os judeus levavam os 12 signos do zodíaco em suas bandeiras e que acampavam em torno do tabernáculo, onde havia o candelabro de 7 braços, representando o sol e os corpos celestes que giram dentro do círculo formado pelos 12 signos do zodíaco. Os judeus construíam seus templos de tal forma que os 4 cantos apontavam para o nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, os lados diretamente ao norte, sul, leste e oeste. Da mesma forma que os demais templos solares, sua entrada principal estava a leste, de maneira que o sol nascente iluminasse seu portal e fosse assim o arauto, cada dia, da vitória da luz sobre os poderes das trevas. Ele trazia assim à humanidade nascente a mensagem de que a luz e a obscuridade antagônicas no plano material não eram mais que a contraparte de um antagonismo similar nos mundos mental e moral, em que a alma humana está abrindo caminho para a luz, porque a batalha entre a luz e a obscuridade no mundo material, como todos os demais fenômenos, são sugestões das realidades dos reinos invisíveis. Essas verdades eram dadas aos homens como mitos, pelos seres invisíveis que o dirigiam em seu desenvolvimento, até que seu intelecto nascente produziu a arrogância que obrigou seus benfeitores a retirarem-se e deixá-lo aprender mediante os rudes golpes da experiência. Então, o homem os esqueceu e começou a olhar essas antigas histórias de deuses e semideuses como criações imaginárias. Sem dúvida, até a igreja cristã primitiva estava imbuída desse conhecimento acerca do significado do mito solar, porque a Catedral de São Pedro, em Roma, como todos os demais templos solares, está construída voltada para o leste, falando à humanidade da grande luz do mundo, que deve vir para dissipar as trevas espirituais que ainda nos rodeiam, a tocha de luz que trará paz sobre a terra e boa vontade a todos os homens, obrigando as nações a converterem suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. Os judeus saudavam o sol com o sacrifício matinal e se despediam dele no poente de maneira análoga, com uma oblação vespertina,
oferecendo em seu sabá um sacrifício adicional ao deus de raça lunar, Jeová. Também o adoravam com sacrifícios em cada nova lua. Uma grande festa era a Páscoa, onde celebravam a especial Páscoa israelita, quando o sol passava pelo nodo oriental. Deixava então o hemisfério austral, onde hibernara, e começava sua jornada para o norte, em seu carro de fogo, saudado com alegria pelo homem, como o Salvador que o libertará da fome e do frio que, inevitavelmente, se produziriam se permanecesse sempre em sua declinação austral. A última festa dos judeus e a mais importante é a dos tabernáculos, quando o sol cruza seu nodo ocidental no outono, depois de haver dado ao homem o pão da vida, com o qual podia sustentar seu ser material até a próxima volta do sol aos céus boreais. Por essas razões, os 6 signos que o sol ocupa no inverno, no hemisfério norte, a saber, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, são chamados de Egito, a terra dos filisteus, etc. Nome que significava algo de mal para o povo de Deus. Enquanto isso, os signos boreais, isto é, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, nos quais está o Sol na estação das frutas, são chamados de céus, terra prometida, que destilava leite e mel. Vemos isto em passagens tais como a que há na celebração da Páscoa dos judeus, que é para recordar a saída do Egito. Esta festa não é mais do que o regozijo pela saída do sol dos signos austrais, que alude também ao fato de que Jacó estava com seu filho José no Egito quando morreu. No solstício do inverno, o sol do ano passado, que completou sua jornada e alcançou o grau máximo de declinação austral, encontra-se no signo zodiacal Sagitário. Com referência ao Gênesis, capítulo 49, versículo 24, quando Jacó, agonizante, fala do arco de José, é bem fácil identificá-lo com o signo Sagitário, que está representado por um centauro no momento de lançar uma flecha, de sorte que a história de Jacó, morrendo no Egito com José, se efetua a cada ano quando o sol morre no signo de Sagitário, no solstício de inverno, no hemisfério norte. A história de Sansão é outro aspecto do mito solar. Enquanto o cabelo de Sansão era grande e continuava crescendo, sua força aumentava. Sansão é o sol, seus cabelos, os raios do sol. Desde o solstício de inverno, em dezembro, até o solstício de verão, em junho, os raios solares vão crescendo e ganhando em força cada dia. Isto atemoriza os poderes das trevas, os meses invernais, os filisteus, porque se esse doador de luz continua, o reino deles terminará. Então conspiram contra Sansão para descobrir em que consiste sua força. Se asseguram da cooperação de Dalila, que é o signo de Virgem. E quando Sansão, o Sol, passa através deste signo em setembro, diz-se que ele deitou sua cabeça no seio da mulher e a ela confiou seu segredo. Dalila corta seus cabelos, quer dizer, nesta época, os raios do sol se debilitam. Então os filisteus, os meses invernais, chegam para levar o debilitado gigante para sua prisão, os signos austrais, nos quais está o sol no inverno. Tiram-lhe os olhos, ou seja, privam-no de sua luz, e, por último, levam-no a seu templo, a fortaleza deles, no solstício de inverno. Lá submetem-no a indignidades, crendo terem vencido a luz completamente. Porém, com o restante de suas forças, o acorrentado gigante solar derruba o templo e, embora morra com o esforço despendido, se sobrepõe a seus inimigos, deixando assim lugar para o novo sol
que nascerá para salvar a humanidade do frio e da fome que se seguiriam se permanecesse sempre limitado pelos poderes das trevas, os filisteus, os meses invernais. A vida de todos os salvadores da humanidade está baseada também na passagem do Sol em torno do zodíaco, que descreve as provações e os triunfos do iniciado. E este fato deu origem à conclusão errônea de que esses salvadores nunca existiram, sendo essas histórias simples mitos solares, o que é um equívoco. Todos os instrutores divinos enviados à humanidade são caracteres cósmicos, e os passos de suas vidas estão de acordo com o caminhar dos astros, que contém, por assim dizer, uma biografia antecipada deles. Todos vieram com luz e conhecimentos espirituais para ajudar o homem a encontrar Deus. Portanto, os acontecimentos de suas vidas estavam de acordo com os que o portador físico da luz, o Sol, encontra em sua peregrinação através do ano. Todos os salvadores nasceram de uma Virgem Imaculada, quando a obscuridade era maior entre a humanidade. Assim como o Sol, de cada ano, nasce e começa sua jornada na noite mais longa do ano, quando o signo zodiacal de Virgem se mantém sobre o horizonte oriental em todas as latitudes entre 22 e 24 horas. Ela permanece tão imaculada como sempre, ainda depois de haver dado à luz a um filho, o Sol. Do mesmo modo, vemos a deusa egípcia Ísis sentada em uma lua crescente, nutrindo seu divino filho, Horus. Astarte é a Imaculada Senhora da Babilônia com seu filho Tamuz, e uma coroa de 7 estrelas sobre sua cabeça. E vemos Devaki, na Índia, com seu filho Krishna. Nossa própria Virgem Maria deu à luz ao Salvador do mundo ocidental sob a estrela de Belém. Por todas as partes, a mesma história: a Mãe Imaculada, o Filho Divino e o Sol, a Lua ou as estrelas. Assim como o Sol material é débil e tem que surgir dos poderes das trevas, assim também todos esses divinos doadores de luz são perseguidos e se veem obrigados a fugir dos poderes do mundo, e, como o Sol, sempre escapam. Jesus fugiu de Herodes. O rei Kansa e o rei Maia são seus paralelos em outras religiões. O batismo ocorre quando o Sol passa através do signo de Aquário, o aguador. Quando passa pelo signo de Peixes, em março, temos o jejum do iniciado, porque Peixes é o último dos signos austrais e todos os depósitos preenchidos pelas generosas dádivas do Sol no ano anterior estão quase esgotados e o alimento do homem escasseia. A alimentação de peixe na Quaresma, que tem lugar nessa época, é mais uma corroboração da origem solar do jejum. No equinócio da primavera, lembrando que estamos falando do hemisfério norte, quando o Sol cruza o Equador, tem lugar a crucificação, porque então o Deus solar começa a dar sua vida como alimento a seus doadores, amadurecendo o trigo e a uva que se transformam no pão e vinho. Para tal, é necessário que deixe o Equador e siga sua marcha ascendente no céu. Similarmente, a humanidade nada aproveitaria, em termos espirituais, se seus salvadores com ela permanecessem e, por conseguinte, se vão para os céus como filhos ou sóis de justiça e retidão, de lá alimentando os fiéis, assim como faz o sol com o homem quando se eleva no céu. O Sol alcança seu ponto máximo na declinação boreal no solstício de verão. Então ele se senta no trono de seu pai, o Sol do ano anterior. Porém, não pode permanecer ali por mais de 3 dias, retornando então para baixo até o seu nodo ocidental. Analogamente,
os salvadores da humanidade ascendem até o trono do Pai para renascerem de vez em quando para o bem da humanidade, cuja verdade está encerrada na sentença do Credo Niceno, e de ali voltará. O movimento conhecido sob o nome de precessão dos equinócios, através do qual o Sol cruza o Equador em 21 de março, em um ponto sempre diferente a cada ano, estabelece o símbolo do Salvador. Na época do nascimento de Jesus, o Sol cruzava o Equador próximo ao 5º grau do signo de Áries, o Carneiro. Consequentemente, Cristo foi o Cordeiro de Deus. Houve, porém, uma controvérsia, pois alguns criam que, devido à chamada órbita de influência, a força do Sol achava-se realmente no signo de Peixes, devendo, portanto, ser um peixe o símbolo de Cristo. Como remanescente dessa controvérsia, ficou até nossos dias a mitra do bispo, em forma de cabeça de peixe. Na época de Mitras, o Salvador persa, o Sol cruzava no signo de Touro, pelo que vemos a mitra montado em um touro. Nisto se baseia a veneração do boi Apis no Egito. Presentemente, o equinócio vernal está próximo aos 10 graus de Peixes, de modo que se um Salvador houvesse nascido agora, certamente seria chamado o pescador, como Onanes de Nínive, deturpado por tradução da Bíblia em Jonas e a baleia. Esta grande alegoria, tal como tantas outras, está gravada também no firmamento, pois primeiramente acontece nos céus, para depois se realizar na terra. E ainda poderemos ver no céu estrelado Jonas a pomba e Cetus a baleia. As 4 letras que se diz terem sido fixadas na cruz de Cristo e o método de fixar a data da Páscoa em comemoração ao acontecimento mostram igualmente o caráter cósmico do fato. As letras INRI e INRI são comumente interpretadas como significando Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, mas tais letras são também as iniciais hebraicas dos nomes dos 4 elementos: Iam, água; Nur, fogo; Ruach, ar ou espírito; e Abeshá, terra. Seria tolice fixar-se a data de aniversário da morte de um indivíduo conforme é fixada a Páscoa, isto é, pelo Sol e pela Lua, a menos que o fato diga respeito a um evento solar e tenha um caráter cósmico, tudo relacionado ao Sol como doador de luz espiritual e luminar físico. Quando o Sol deixa o seu trono no solstício de verão, a 21 de junho, entra no signo de Leão, o Leão de Judá. Temos então a festa católica da Assunção, a 15 de agosto, com o Sol em Leão. Daí ele avança em direção ao seu nodo ocidental e entra no signo de Virgem, a 22 de agosto. Assim, é como se a Virgem nascesse do Sol. Isso traz à mente a solução astronômica para aquela passagem da revelação: vi uma mulher vestida do sol e com a lua a seus pés. Apocalipse, capítulo 12. Esse fenômeno ocorre em setembro, logo depois da lua nova, porque, visto da Terra, o Sol cobre ou veste o signo de Virgem por todo setembro, e os pés da Virgem. Ao lermos o que disse João Batista, referindo-se ao Cristo, convém que ele cresça e que eu diminua. Vemo-lo simbolizar o Sol no solstício de verão, quando este decresce em luz durante o seguinte meio ano, enquanto Cristo, por seu nascimento no Natal, é identificado com o Sol recém-nascido que aumenta a amplitude do dia até meados do verão. Vemos assim que o confronto entre a luz e as trevas no mundo físico está intimamente relacionado nas escrituras das diferentes religiões com a luta dos poderes da luz e da vida espirituais contra aqueles da escuridão
e da ignorância, e que esta verdade foi universalmente difundida entre todos os povos em todas as épocas. Os mitos dos dragões assassinos e seus matadores encarnam a mesma verdade. Os gregos falam da vitória de Apolo sobre Piton e de Hércules sobre o dragão das Hespérides. Os escandinavos contam do confronto de Beowulf matando o dragão de fogo, de Siegfried triunfando sobre o dragão Fafner, e nós temos o nosso São Jorge matando o dragão. Em nossa época materialista, estas verdades estão sendo temporariamente relegadas ao esquecimento ou consideradas conto de fadas, sem nenhum apoio verídico. Mas tempo virá, e não está muito longe, em que essas relíquias serão restauradas e novamente respeitadas como corporificação de grandes verdades espirituais.